isso é bastante assustador. E, Rui, para os nossos últimos minutos, eu vou pedir uma avaliação sua sobre o novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, que entrou aí no lugar do Luiz Henrique Mandetta, o Mandetta que você sempre criticou aqui como um nome que não dá para se destacar no governo Bolsonaro, porque ele era, como disse o Siddhartha Ribeiro, né, num governo de malucos, nem lembro a palavra que eles usam, mas foi muito forte, assim, um medíocre se destaca, né, que era sempre o que você dizia aqui, não tem a menor condição da gente defender o Mandetta só porque ele não é o Bolsonaro, né. E aí entrou o Nelson Teich, que tem um perfil muito de empresário, de saúde privada e de alinhamento com o Bolsonaro. Ele mesmo disse isso no primeiro discurso dele, né? Não, a gente está totalmente alinhado, etc. Fez duas falas, né? No dia do anúncio, na posse, depois, dizendo que uma coisa mais genérica, né? Mas falando sobre economia, ao mesmo tempo falando que os estudos falavam da importância do isolamento, enfim, ele ficou um pouco ali em cima do muro. Como é que você vê essa mudança aí no Ministério da Saúde? Só uma coisinha antes sobre a matéria que você mostrou, que é muito interessante. A gente teria que acrescentar nesses dados aí, que já são bastante preocupantes, o problema da subnotificação, né? Que tende a ser muito maior nas vizinhanças, nas comunidades pobres, do que nas comunidades de mais dinheiro, né? Então, exatamente. Perfeito, né? Porque quem tem dinheiro consegue hoje comprar um teste, né? E fazer numa clínica privada. Os testes estão ficando mais disponíveis, mas tem muito teste pago, né? O teste público é bem menos disponível. Então, se você tiver condições financeiras, você pode fazer teste. Se você não tiver, tanto que já apareceu um monte de gente aí que já fez 2 testes, essa coisa toda. O Titanic Brasil, né? Primeira, segunda e terceira classe aí. E se afundar, imagina quem é que paga o pato, né? Bom, sobre o novo ministro da Saúde, eu acho que essas mudanças, elas confirmam a análise que nós fizemos aqui, porque, primeiro que você vê o ministro, que é mais um desses malucos bolsonaristas mais típicos, né? Esses vampiros empresários, umas figuras meio sinistras, ele tem até um ar meio sinistro, esse ministro, né? Ele dá a impressão assim de que ele tem alguma coisa a ver com a morte do pessoal, pela aparência dele. Ele não chegou e falou, vou liberar geral. Ele manteve a mesma política de antes. Por quê? Porque está se formando um consenso, né, entre todos os setores da burguesia para suspender o confinamento, o isolamento social. O Dória já anunciou que está elaborando um plano para suspender o confinamento. O Witzel já anunciou isso daí. O Caiado já anunciou, já começou. O Zema já está adiantado. Em Santa Catarina o negócio está bem adiantado. Quer dizer, existe um consenso dentro da burguesia para levar adiante a suspensão da coisa. De tal forma que, na realidade, a divergência entre o Mandetta e o Bolsonaro, entre o Dória e o Bolsonaro, era uma divergência muito pontual, muito circunstancial. E também, a gente vê, né, o Bolsonaro substituiu o ministro. Por que o ministro não vai lá e fala, a partir de agora nós vamos suspender o isolamento em todo o país? Ele não falou isso aí. Por quê? Porque, logicamente, eles estão cozinhando aí um acordo geral para fazer isso daí. Eles vão suspender o isolamento sem que a situação tenha se resolvido, minimamente, né? Porque é uma imposição dos donos do dinheiro. Esse movimento, inclusive, ele não é um movimento puramente nacional. Ele é um movimento internacional. Quer dizer, esse movimento internacional significa o seguinte: quem está pressionando mesmo para suspender o isolamento são os bancos, o capital financeiro, que é quem tem o maior controle da economia. Eles chegaram à conclusão de que se esse isolamento, que seria necessário que ele durasse bastante tempo para ele ser efetivo,
ele continuar muito tempo, a economia capitalista vai desaparecer do mapa. A quebra do capitalismo vai ser total, provavelmente irrecuperável. Por isso eles estão decidindo agora que o pessoal tem que sair na rua. Inclusive, em alguns lugares, já com o jeitinho autoritário dos governadores, que usaram esse autoritarismo para manter o pessoal em casa quando eles achavam que devia manter uma parte da população em casa, eles estão falando assim que agora quem sair sem máscara na rua vai ser preso. Então, o pessoal que, de uma maneira extremamente ingênua, né, de uma maneira extremamente impensada, deu apoio a essa política, deu apoio a uma política que não era aquilo que eles achavam que era. Agora os governos vão substituir o hashtag Fique em Casa pelo hashtag Saia de Máscara. Né? E depois, o terceiro hashtag, não sei qual que vai ser, Vire-se. Mas eu sei que eles vão suspender, eles estão se organizando para suspender o isolamento social no meio do ápice do crescimento da coisa aqui. Alguns institutos de pesquisa internacionais, né, isso tudo é um chute, porque ninguém sabe de nada, calculam que a situação no Brasil já chegou perto dos 400 mil casos de infecção. Né? Seria mais de 10 vezes maior do que está sendo dito. E também já, internacionalmente, já colocaram em questão o número de mortos. Né? O Financial Times foi lá entrevistar os coveiros em São Paulo, dizendo assim, precisa mentir um pouquinho melhor, né? Vocês estão mentindo demais, porque... Aí os coveiros falaram que está morrendo gente adoidado, mostra aquelas fotografias assim que parece a Primeira Guerra Mundial, né? Com um monte de cova aberta, o que é natural, né? Porque é tudo em São Paulo, né? O prefeito já chama Bruno Covas, né? Então você imagina... Ô, Rui, mas Manaus o negócio está muito feio também, estão abrindo covas comuns, né, valas comuns, ou seja, não no espaço destinado às covas ali tradicionalmente dentro do cemitério, porque não tem mais espaço, né, os números de enterrados cresceu muito. Isso não bate com os números, né? Não bate. Esses fatos não batem com os números. É só a comprovação do que está sendo escondido, né, do que está sendo omitido. Agora, olha que esquizofrênico, né? Você fala sobre a repressão, que os governadores estão se usando disso para reprimir. A Bia Kicis, que é uma deputada super bolsonarista, né, do PSL, e, enfim, reaça ao extremo. Olha o que ela tuitou hoje sobre a prisão de uma família que estava nadando no Rio de Janeiro, e foi presa. Acho que é filho de um atleta olímpico e tal, e eles estavam nadando... foi na Baía de Guanabara, e aí eles foram presos, enfim. E aí a Bia Kicis postou o seguinte no Twitter: PM do Rio prende 2 jovens atletas de 14 anos e suas mães, no mar, por nadarem no mar. Os 4 foram colocados em um camburão. Atenção, PMs, não cumpram ordem ilegal. Parem de violar direitos fundamentais. Vocês irão se arrepender um dia por obedecerem a tiranos. É um pouco estranho ler isso da Bia Kicis, né? O bolsonarismo, ele é esquisito, né? Num dia ele faz manifestação pelo AI-5, no outro dia eles estão defendendo o direito da população, que é um direito mesmo, né? É muito contraditório, né? Mas isso daí, a extrema-direita fascista é assim mesmo. Ela não tem pé nem cabeça. Ela fala uma coisa aqui, outra coisa ali, isso é bem... Mas é muito esquisito mesmo. Sim. A verdade é que... Né? O povo brasileiro todo está sendo vítima de uma farsa política. E a esquerda, infelizmente, muito desorientada, decidiu aí pela União Nacional, vamos todos juntos lutar contra o vírus, quando qualquer pessoa minimamente sã sabe que não dá para você se unificar com Dória, com Witzel, que essas pessoas são pessoas que não têm o menor respeito pela vida de ninguém, que eles estão seguindo as orientações dos capitalistas, e os capitalistas têm menos respeito ainda pela vida dos outros. Né? A gente viu o que aconteceu na Itália, onde o maior número de mortos
é numa cidade industrial, onde os operários foram obrigados a trabalhar e o negócio escalou. No Brasil, nós estamos no trajeto, né? A situação é muito dramática. A esquerda precisaria agir, precisa se livrar dessa canga da frente ampla aí com a direita supostamente civilizada e científica e mobilizar o povo. O povo vai sofrer muito, já está sofrendo muito. Está sofrendo muito mesmo. É necessário se mobilizar pelo fora Bolsonaro para exigir dos governadores uma política, recursos para enfrentar o vírus e tudo mais. Não estão fazendo nada, na verdade. Não estão fazendo nada de nada. Exatamente. Vou ler os últimos comentários aqui do Lucas Guimarães, que mandou um superchat, dizendo: Bolsonaro não faz um cálculo macabro. O número de mortes será muito menor que o número de desempregados. Assim, ele aposta na demagogia de que ele foi o único que esteve contra o desemprego, ou seja, que ele esteve a favor da maioria. É isso, né? Ele quer tentar... Ele já sabe que vai ser um desastre econômico, então ele coloca nas costas de quem defendeu o isolamento e reforça que ele foi contra, né? Mas a gente vê que é pura propaganda. Porque na prática, né, uns e outros estão fazendo a mesma coisa. É uma guerra de propaganda, na verdade, entre o Bolsonaro, o Dória, o Witzel. Claro. Total, que é a propaganda para 2022. Henrique Simonar. Rui, esse auxílio aos bancos não vai segurar a barra. Quanto tempo será que consegue segurar a bancarrota dos bancos? E a Maria Ângela Abduch, que diz: parabéns 247 por trazer o grande Rui Costa Pimenta, abalando a extrema-direita que vem aqui atacar. Então, só de passar esse último dos bancos aqui para a gente encerrar. Eu acho que a aposta da burguesia nesse momento é o seguinte: auxílio emergencial, né? E antes que o auxílio emergencial acabe, porque ele é por 3 meses, liberar todo o funcionamento da economia. A economia volta a funcionar, vai ter muitas demissões, uma boa parte, a maioria das demissões vão continuar, mas pelo menos você tem aí um movimento econômico. E as mortes e a infecção da população vai escalar. E eles não ligam, nem o Dória, nem o Bolsonaro, nem o Witzel, nem o Caiado, nem o Rodrigo Maia, nem ninguém. Eles não ligam para a população. Em última instância, entre salvar a população, salvar o capitalismo, adivinha qual é a escolha deles, já tomada e tal, e irrevogável, intransigente. Eles vão salvar o capitalismo. E não só no Brasil, não vamos nos iludir. Na Alemanha estão começando a suspender, em todos os lugares, a pressão dos capitalistas é para suspender o isolamento. Quem tiver melhores condições, menos ruim. Quem tiver piores condições, vai pagar mais caro. E pior de tudo, né? A última notícia dramática dessa questão do coronavírus é o seguinte: a Coreia do Sul voltou a ter um surto de propagação da epidemia, o que mostra que eles estão os governos e todo mundo está muito longe de poder controlar isso daí. É uma coisa relativamente incontrolável. E para pessoas que são do grupo de risco, vai ficar uma situação muito delicada, porque vai voltar uma certa normalidade e essas pessoas vão andar na rua, como é que é? Porque tem uma parcela da população que corre um altíssimo risco de morrer por causa da pandemia. E aí como é que vai ficar? Eles vão ficar sem amparo nenhum. Aí vai morrer mais ainda gente idosa, gente com problemas pulmonares, gente com problema de hipertensão e tudo mais.